Muito bem. Então, boa tarde mais uma vez aos que estão aqui presentes. Obrigada pela presença e bem-vindos. Assim também seja bem-vindo quem estiver ouvindo nossa gravação. E hoje, terça-feira, nosso dia mais livre de perguntas e respostas, e sendo que ele é aberto a questões, mas também tenho por hábito de trazer um comentário, e se não houver nenhuma pergunta antes, eu preparei assim para mim, eu escolhi hoje fazer um comentário específico de uma questão que nós iremos tratar na quinta-feira, aliás, de de uma, de um único tema dentro da próxima sessão, que é o problema e a resposta, onde nós encontramos uma pequena oração lá no parágrafo 4, eu quero o problema ou a resposta. Como hoje o nosso tempo é mais livre e podemos comentar melhor, eu quero fazer um comentário específico sobre essa questão e mais tarde também, e junto com ela também, no 5, que diz o Espírito Santo responderá a todo problema específico na medida em que acreditarmos que os problemas são específicos. Então, eu quero ter um olhar bem cuidadoso sobre essa questão do problema e da resposta, mas antes disso, eu convido vocês a nós juntos, como sempre fizemos, fazer a nossa preparação ou a nossa colocação da nossa meta para esse estudo. E nós nos preparamos para isso de modo a colocar a nossa disponibilidade por inteiro ao Espírito Santo. Para isso, nós podemos nos acomodar confortavelmente, respirar pausadamente e manter em mente que a nossa meta, nosso propósito é colocarmos o nosso sistema de aprendizagem em disponibilidade ao Espírito Santo para aprendermos com ele sobre a nossa realidade, aquela da qual nós esquecemos, mas que ele guarda a lembrança dela para nós, e ele anseia por nos devolver a consciência de quem nós somos. E assim esses estudos nos auxiliam e nos guiam diretamente de volta à nossa mente, para que possamos conscientemente escolher a favor do nosso ser, escolher a favor de Deus, e o Espírito Santo, ele tem, enquanto nós acreditarmos em ilusões, ele tem essa função especial de ser o nosso orientador. Ele nos orienta desde que nós aceitemos a sua orientação. E por isso que sempre estabelecemos a meta de ouvirmos dele o que os pensamentos por detrás do que estamos aprendendo aqui. E hoje, como eu falei há pouco, hoje por ser mais livre, então, e como sempre trago um tema para nós nos aprofundarmos, eu senti de pegar essa passagem recortada da próxima sessão, que será estudada na quinta-feira, e ela é uma oração que diz, eu quero o problema ou a resposta. Isso parece muito simples. Por que eu senti de trazer isso? Porque parece bem óbvio
e dentro se nós estivermos desatentos, aqui dentro do ego, nós rapidamente responderíamos, ou todos responderiam, que eu quero a resposta para o problema. O problema eu já tenho, agora eu quero a solução, agora eu quero a resposta, agora eu quero que o problema seja resolvido. É isso o primeiro pensamento dentro de um sistema de separação. Então, dentro do sistema do ego, parece bem óbvio que nós vamos querer a resposta para todos os problemas, mas Jesus não está falando nessa ordem, quando ele está falando aqui, eu quero o problema ou eu quero a resposta. Ele está falando de duas ordens diferentes. Jesus está falando, ou eu quero me manter no problema, e mesmo a solução do problema, se é um problema específico, seja ele qual for, que nos tire a paz, pode ser de doença familiar, profissional, financeiro, seja o problema que for, imaginário ou real, ou só comigo mesmo, ou que depende de condições externas, não importa. Se eu tenho um problema, eu estou dentro de uma mentalidade fracionada, onde eu acredito que eu posso sofrer, onde eu acredito que realmente eu sou um ser que tem um problema. Nós sabemos que na ordem de criação de Deus, o Filho de Deus não tem problemas, porque Deus desconhece problemas, porque Deus é o autor de tudo que há. Tudo que é verdadeiro é de Deus, foi feito em Deus, então não tem problemas, não existem problemas no céu. Então, se a minha paz está sendo me retirada, ou se eu estou afugentando a paz, e para isso eu estou vendo um problema, eu estou dentro de uma ordem na qual eu não estou ciente do meu ser, do Cristo que eu sou. Eu estou identificado com algo simplesmente fora da ordem de Deus. Estou identificado com a separação. Pela metafísica do curso, estou identificado com aquele diminuto pensamento de separação. E dentro da separação, dentro do universo do ego, dentro desse fracionamento, nós sabemos que os problemas, eles realmente existem uma vez estando dentro, identificados com o sistema de separação, os problemas se fazem muito reais e eles, de fato, exigem respostas, eles exigem soluções. Aqui o curso não está falando, como eu vou trazer depois o que é a resposta, mas ele não está dizendo que dentro da ordem onde os problemas acontecem, que não deva haver soluções ou respostas para esses problemas. Mas o curso, ele não é sobre o comportamento. O SEM, ele não fala para nós melhorarmos esse mundo de sonho. Ele é para a nossa mente que tem um único problema, que ela acredita que está dentro desse mundo de sonho. E a resposta sempre é despertar do sonho. É despertar da crença de que eu sou essa individualidade sofredora aqui. A resposta é lembrar-me de quem realmente o Filho de Deus é, e que eu e cada um de vocês, nós ainda somos o Filho de Deus, tal como Deus o criou. Então, nós temos aqui duas ordens diferentes. Se eu quero problema, eu quero reforçar a separação. E quando ele diz, eu quero o problema ou eu quero a resposta, Jesus está nos direcionando a permanecer dentro da ordem, a nós escolhermos entre permanecer dentro da ordem onde existem os problemas, onde existe o sofrimento, onde existe a separação,
Ou então eu quero a resposta voltar para a única resposta real que existe por detrás ou transcendendo a todos os tipos de problemas. A única resposta que há e que desfaz a questão de que eu tenha problemas. Então, não é uma questão de resolver o problema, mas sim uma resposta que desfaz o fato de eu acreditar que tenho problemas. Então, percebam que há um deslocamento de nível. A resposta, ela sempre é uma só. Ela pode depois se manifestar por efeito colateral ou por ecos, ela vai trazer soluções dentro dos problemas, mas a resposta do Espírito Santo é sempre: meu irmão, isso que você está vendo não é real. Você está sonhando, você está ainda guardado no reino de Deus, guardado por Deus, sonhando com a separação. E os problemas que estão sendo percebidos e que tanto estão te aflitando são parte do sonho e não da tua realidade. Desperta para a realidade e o sonho desaparecerá, e desaparecendo o sonho, desaparecem todos os problemas. A resposta, então, é sempre nesse sentido. A resposta é sempre a aceitação da expiação. O que é a expiação? A aceitação de que a separação de Deus nunca aconteceu. Por mais que pareça real a nossa existência dentro da individualidade, por mais que os problemas dentro da existência separada tenham efeitos verdadeiros sobre o nosso estado, e por isso a gente realmente, isso afeta a paz da nossa mente sobre o nosso estado psicológico, e nós podemos ficar sem paz, mas isso não torna real a separação. Tanto quanto um pesadelo, o mais horrível que seja dos pesadelos, não transforma o sonho em realidade. Um sonho bem leve, com um pequeno transtorno, ou um sonho sonhado com um pesadelo enorme, onde o pior sofrimento é cometido a nós dentro do sonho, nenhum dos dois torna o sonho real. Nenhum dos dois, uma vez despertos, nós perceberemos que tanto aquele mais leve, quanto aquele mais amedrontador que pudemos aguentar, ambos ainda são sonhos, são imaginações, são fantasias, não são reais. Assim também, a resposta, quando nós despertamos, ou quando nós buscamos a resposta, ao invés do problema, isso faz com que o problema deixe de ser um problema na nossa mente. E enquanto nós estivermos aqui na jornada aprendendo isso, porque isso aqui é uma sala de aula, nós estamos sonhando, mas, por outro lado, o nosso sonho é uma sala de aula onde estamos aprendendo que estamos sonhando, estamos aprendendo a aceitar a resposta, porque temos resistências, porque temos medo do amor, porque temos medo por acreditarmos realmente de que nós nos fracionamos, de que nós nos separamos de Deus. Então, enquanto essa culpa é desfeita, enquanto isso jogou culpa na nossa mente, nós realmente ainda acreditamos na separação, e dentro do mundo da separação, o ego fez o mundo totalmente voltado para ele mesmo, para ele persistir, para ele sobreviver, para ele se perpetuar, e nós sabemos que para ele se perpetuar, a nossa mente precisa estar aliada a ele e não se voltar a Deus. E para isso ele nos amedronta, com a culpa, dizendo que nós somos culpados diante de Deus, e faz com que tenhamos medo do amor, e assim, enquanto nós continuarmos alinhados ao ego, o ego vai
mantendo o seu mundo de problemas. Os problemas são a arma secreta do ego para nós nunca voltarmos a ter tempo e disposição para olharmos para dentro de nós mesmos a partir de um ponto além dos problemas, para nós olharmos para dentro de nós mesmos e questionarmos a crença de que nós nos separamos de Deus. Colocar isso em prova, olhar de uma maneira lógica, de uma maneira real, se faz sentido mesmo que Deus, que é a perfeição, tenha criado algo que não seja perfeição. Porque se nós nos separamos de Deus, se nós temos problemas, então nós não somos perfeitos. E Deus não poderia criar nada perfeito. Então, essa este é um questionamento lógico, um questionamento com base em uma análise muito verdadeira. E esse tipo de questionamento faz com que nós passemos a olhar de volta todas as questões dentro do sonho, e, inclusive, isso abre a nossa mentalidade de modo a que possamos realmente nos tornar abertos para decidirmos se nós queremos permanecer com a nossa mente dentro do problema, como disse, seja ele qual for, e se nós acharmos ou colocarmos nosso foco na solução específica do problema, nós sabemos que podemos solucioná-lo, mas logo vem outro, de outra ordem, de outra forma, mas que sempre haverá ainda um problema, nunca é o último. E por último, dentro da sala de aula da consciência individual, o ego parece acabar com tudo através da morte, mas nem isso é o fim. A nossa mente continua, ela volta de novo em outra sala de aula, repetindo esse ciclo de problemas, e quando na realidade nós podemos escolher a resposta, e como eu disse, a resposta para o fato de acreditarmos que temos problemas. Não a resposta, quando Jesus diz aqui eu quero o problema ou a resposta, quando ele pede para nós nos questionarmos isso, essa simples questão, ele está dizendo, eu quero ir para o reino da resposta, para a crença da separação, ou eu quero permanecer dentro do problema, que é a crença de que me separei de Deus. A resposta para todos os problemas, a resposta do Espírito Santo é: isso não é real, isso não é você, isso é apenas um pesadelo que acometeu, que você se acometeu, você se colocou a dormir e está tendo pesadelos, e dentro dos pesadelos está tendo problemas. Mas a solução, então, não está em sonhar com uma solução dentro do problema, e sim despertar para a realidade, porque a realidade é o estado de graça de Deus, é a unicidade. A realidade é a criação perfeita, e essa é a causa da alegria do Filho de Deus. E Deus honra o Filho e agradece ao Filho pela criação que o Filho também estende. Então, a resposta é num nível separado do problema. Mas agora vem uma outra questão que eu quero trazer, e por isso que eu falei aqui do 5-5, porque aparentemente podemos pensar que talvez haja, se isso que eu estou trazendo, que é a resposta que Jesus está falando aqui do problema, não é a resposta como dentro da separação, dentro do ego, gostaria de ter uma resposta para o meu problema, mas parece que poderia haver uma contrariedade quando ele diz assim: o Espírito Santo responderá a todo problema específico na medida em que acreditares que os problemas são específicos. A sua resposta é ao mesmo tempo uma e muitas, enquanto acreditares que uma é múltiplo. Então,
enquanto nós acreditarmos que o um é múltiplo, enquanto nossa mente acreditar que ela é separada da mente do irmão e que ela tem um problema específico que o irmão não tem e que é meu, enquanto a mente acreditar na separação, ela de fato precisa de uma resposta dentro desse nível específico sobre esse problema. Então, isso é um fato. Quando nós temos algo que está nos perturbando, que está tirando a nossa paz, isso é um caso específico. Como eu disse, não importa a ordem dele, se é pequeno, se é grande, se é um pequeno conflito que tive com o filho, com o esposo, ou se é um câncer terminal de uma pessoa amada, não importa, seja qual for, se eu não devo negar se a minha mente está perturbada por isso, devo olhar de volta, devo reconhecer que realmente eu acredito que eu tenho um problema. E isso é o específico. Então, enquanto a nossa mente for individual, a consciência só tiver capacidade de compreender o individual. Enquanto eu funcionar num mundo de especificidades, o Espírito Santo precisa dar respostas específicas a cada problema. E o que ele faz? A dinâmica é a mesma. Ele olha, ao invés de olhar para o problema da crença de separação, que é tão abstrato, que parece que ainda não é aquilo que no momento está me perturbando, porque minha mente, eu não estou ciente de que eu estou perturbada. Na verdade, toda perturbação nasceu nisso, mas eu não estou ciente que eu estou perturbada porque creio que me separei de Deus. Parece que estou perturbada se, por exemplo, eu não tenho dinheiro na mão e um boleto está vencendo. Isso é um problema para mim. Então, eu tenho um problema específico. O que ele está pedindo? Uma resposta específica. Ou seja, eu preciso levar esse problema específico ao Espírito Santo para que a expiação venha para esse problema específico, a resposta para esse problema específico. Então, não é que o Espírito Santo agora vai sair e rearranjar as coisas para, dentro de 2 horas, ter o dinheiro para ir no banco e pagar o boleto, por exemplo. E pode, eventualmente, por efeito secundário ao perdão, acontecer que alguém seja inspirado e lembrou que estava me devendo trazer um dinheiro, por exemplo, e pagar e trazer, se eu sou do comércio, por exemplo, ou vir comprar algo, e nisso eu ter o dinheiro e pagar a conta. Por eco, por efeito secundário, mas o Espírito Santo, a resposta dele é sempre para olhar de volta para aquele problema específico e mostrar que, na verdade, esse problema específico não é um problema real. Eu não estou tendo esse problema específico na realidade. Eu estou sonhando, é a minha mente unificada que sonhou com um devedor e comigo que agora tenho a receber e não recebi ainda, ou que estou em falta, mas ambos ainda vem de mim mesmo, então já não é real a situação tal como eu vi, porque eu mesma fiz, e mais do que isso, na realidade, não é nem sequer eu que a fiz, o ego a projetou e eu, com a minha concordância, eu dei poder para o ego para fazer isso, porque eu quis isso. Eu quis no sentido de, claro que ninguém aparentemente quer sofrer, mas eu quis ver onde ia dar um mundo fora de Deus. Então, fora da mentalidade de Deus. É eu que escolhi dar realidade a isso. Ninguém me expulsou do céu. Então, vejo que quando o Espírito Santo diz que ele responderá a todo problema específico, é que nós também temos que buscar a mesma resposta, como eu estava falando lá no início, para o problema,
sobre a questão específica. E a resposta, ao invés de dizer uma resposta generalizada de que o mundo dos problemas não é real, a minha mente ela ainda não está preparada para isso, ela ainda acredita, ela sofre com o específico, ela só está preparada para perceber que aquela situação específica, ela não é real. E assim ela não mais esconderá a paz da minha mente, porque enquanto eu tenho um problema, não estou em paz. O Espírito Santo, na resposta do Espírito Santo, eu entregando abertamente essa questão do meu problema, o Espírito Santo, ele mostrará que esse problema foi uma escolha equivocada minha, mas que eu posso escolher novamente, eu posso escolher perdoar ao invés de dar realidade, e nisso o problema, o problema deixará de ter peso na mente, e não tendo mais peso, a paz, ela nunca deixou de estar na mente, ela só estava obscurecida por esse problema. Esse problema não me afetando mais, a mente fica em paz. E essa é a resposta do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só pôde trazer a paz sobre aquela questão específica, porque a minha mente ainda acredita no específico, porque eu só pude entregar para ele o específico, porque nós ainda acreditamos no específico, então por isso que é uma jornada, por isso que é uma sala de aula, por isso que nós vamos ter tanto tempo quanto necessário até aprendermos que todos os problemas são o mesmo e que, na realidade, não temos nenhum problema. Enquanto um problema particular pegar, o Espírito Santo, ele quer que olhemos de volta para esse problema particular e ele vai nos trazer a paz, nos trazer no pensamento que nos comprova novamente, através da razão, de que nós podemos escolher perdoar isso e o efeito desse problema desaparecerá da nossa mente. E por efeito secundário a isso, o próprio problema, seja o que for que tiver que acontecer, o que for mais útil para acontecer, no momento vai acontecer. Então, os milagres vêm por efeito da mudança, os milagres vêm para solucionar as coisas aqui, para nos auxiliarem nas coisas daqui, mas como meio, não como fim. Miriam, por favor. Você falando aí, eu me lembrei, anteontem, aliás, de uma semana para cá, muitas lembranças começaram a brotar na minha mente, lembranças doloridas, de dor. E se esse observador não estiver muito atento, ele entra naquele processo e parece que as coisas estão acontecendo hoje, agora, nesse instante. É impressionante. A partir do momento que esse observador ele vê que aquilo, nada pode acontecer com o Filho de Deus, né, com Cristo, que é igual você falou, ele está lá nos braços de Deus, está lá quietinho, né? Tudo é a mente que cria. E você lembra e já entrega para o Espírito Santo corrigir essa percepção equivocada, mesmo que, às vezes, ali naquele momento a gente não percebe, mas quando, de repente, aquilo faz assim, ó, some. É impressionante. E aí, na hora que começou a vir essas lembranças, eu comecei a entrar na dor e no sofrimento, porque eu estava lembrando do meu pai, lembrando de coisas que aconteceu quando eu era criança, de saudade, de vários sentimentos que vinha, que brotava. Eu comecei a entrar naquela, sabe, naquela falta, naquela saudade, naquele monte de sentimento que estava roubando a minha paz. Nesse instante que que esse observador está atento e leva ao Espírito Santo, é oportunidade. É mais uma oportunidade de coisas que está acontecendo no dia a dia, que são só oportunidades para o perdão.
É Isso, muito. bem É, específico, essa conta-gota é o específico da vez que é desfeito, quando você leva ao Espírito Santo. E a resposta do Espírito Santo é o desfazer, não é, Miriam? é o desfazer, Uhum. e assim, são oportunidades. A gente acha que aquilo está vindo, que tá, nossa, isso é muito ruim, nossa, eu não quero isso, não outra vez, e não sei o quê, a gente fica brigando, mas e não vê que é só mais uma oportunidade para o desfazer. E a gente entrega, ele nem precisa de ser a gente, né? Vamos falar assim, esse personagem, entrega para o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele é, sim, encarregado para fazer isso. E logo, logo, aquilo passa, aquilo passa. E para isso acontecer, que vem esse texto aqui dizendo que nós temos que escolher se eu quero o problema ou a resposta. Eu quero continuar culminando aquilo que está me perturbando, eu quero continuar dando realidade a isso, eu não nego que está me perturbando, mas eu escolho novamente. E eu quero escolher a resposta, como ele diz aqui, mesmo para coisa específica, mesmo para pensamentos do passado, por exemplo, que estão perturbando, que aparentemente nem seria nada grave, se é que dá para dizer que talvez coisas externas o mundo daria graduações, diria que são mais difíceis de serem desfeitos. É a mesma coisa, tudo que nos perturba, então, é um problema, e a resposta é sempre a mesma, essa de entregar isso ao Espírito Santo e entregar para ele, olhar de volta, reconhecer que eu sou o fazedor disso. Criador não, porque não é criação. Quer dizer, eu sou responsável, não por isso especificamente, o ego fez, mas eu sou responsável pelo ego, então, indiretamente, a, cabe a mim agora desfazer, porque fui eu que escolhi permitir que essa situação se tornasse real para mim, verdadeira para mim. Se ela não se tornasse real, ela não teria o poder de me fazer sofrer. Sim, Se está fazendo sofrer, é porque, de algum modo, tem uma crença minha que acredita nisso. Ou sim. acredita que fui vítima, ou acredito que fiquei em falta porque alguém deixou de estar presente, enfim, né? Então, E é eu tão escolhi sofrer. interessante, e é tão interessante que você vê coisas de 20 anos atrás, que, olha, é impossível, né? Já passou, já superou, já está noutra fase. Olha que coisa impressionante. Tudo para quê? Para confirmar a separação. Tudo para confirmar que houve isso, e tem esse, tem eu, tem não sei o quê, tudo só para confirmar a separação. Olha que coisa. E isso é a resposta do Espírito Santo. O que você está vendo está aí só para confirmar a separação. Não é real, é imaginário, você não está aqui tendo isso. A tua realidade ainda está em Deus, mas foi feito isso para comprovar a separação. Então, vejo como o Espírito Santo tem a mesma resposta, e ele olha para a situação específica, uma por uma, tal como nós oferecemos aqui. Por isso que ele diz que o Espírito Santo, ele responderá a todo problema específico. E ainda tem a questão de se a resposta ela é sempre na mente, o Espírito Santo. Mas o Jesus, ele como professor, ele já disse em outro lugar que um ensino para ser válido a aprendizagem, há dois modos de se ensinar. Um é pela alegria, pela recompensa, e outro pelo sofrimento, né, pela imposição. Mas que só um traz resultados reais. Então, só pela alegria. Então, o que acontece? Jesus, ele nos diz, lá no segundo capítulo já, que se a nossa mente tiver a disponibilidade de estar aberta para a orientação dele,
ele cuidará das coisas sem importância. Ou seja, nós, quando viemos ao Espírito Santo com uma questão específica e que precisamos uma solução específica, não quer dizer que nós não venhamos a ter uma solução específica, mas essa vem por eco, por efeito secundário ao fato de nós permitirmos a cura da mente. É um direito nosso que nós projetemos soluções para as coisas específicas, soluções dentro da mesma ordem agora do problema. O problema, ele deixa de nos causar o incômodo, ele deixa de tirar a paz, e como efeito secundário disso, muitas vezes as soluções, elas se rearranjam, elas aparecem mesmo aqui, e nós podemos pensar até que de maneira milagrosa. Embora que o milagre seja a mudança da mente, o que acontece aqui no efeito comportamental são os efeitos dos milagres. Então, até isso, Jesus promete para que nós sejamos aprendizes felizes. Como Jesus diz em outro lugar do curso, eu quero aprendizes felizes e não mártires. A aprendizagem não pode ser por sofrimento, ela tem que ser uma livre escolha, porque é essa que nós temos direito, é essa que irá nos conduzir de volta para o caminho da felicidade, para o reconhecimento de quem nós somos. E era isso, então, que eu queria trazer hoje. Então, esse eu quero o problema ou eu quero a resposta, nós lembrarmos que nós estamos falando de duas ordens diferentes. Eu quero o problema dentro que é a crença da separação, ou eu quero a resposta de que nós ainda estamos seguros em Deus, nós ainda somos o Cristo, sonhando apenas imaginando que estamos fora de Deus e sofrendo as consequências disso. E, embora a nossa mente ainda esteja limitada ao específico, ao individual, aparentemente, dentro do sonho individual, temos questões individuais, mas o Espírito Santo, do mesmo modo como ele responde para o genérico, ele responde também para cada problema específico, nos dizendo qual a real intenção atrás de cada problema específico. Como a Miriam falou, e tudo está aqui para nos desviar da atenção, da realidade de que estamos em Deus, para comprovar que nós somos realmente esse ser separado e sofredor. Então, a resposta do Espírito Santo, ela vai vir sobre esse caso específico, provando que não há realidade nesse caso específico, então o caso específico não tendo mais a sua causa, que era a comprovação da separação de Deus, não tendo mais essa causa, ele simplesmente tem que desaparecer, e nisso também uma resposta específica comportamental, da ordem comportamental, se for necessária, ela virá por efeito secundário, ela virá automaticamente, desde que permitamos que isso seja um meio e não um fim. Um fim é quando nós queremos focar a nossa atenção na solução específica, sem antes nos darmos conta de que o problema, ele não está aí para ser resolvido especificamente, não é esse o real propósito dele. Se ele for resolvido especificamente, mas não for desfeito o real propósito dele, que era comprovar que nós somos separados de Deus e somos essa individualidade, se isso não foi desfeito, esse problema continua existindo na nossa mente, ideias não deixam sua fonte, e vai aparecer com outra roupagem, com outro problema, e mais outro, e o ego conta com isso, porque é assim que ele se perpetua. Mas o Espírito Santo sabe, então, usar tudo que o ego fez
Então, cada problema específico para nos lembrar que o propósito real dele era a comprovação da separação e que isso é impossível, nisso nós perdoamos esse caso específico e, por efeito secundário, automaticamente a melhor solução para com aquilo dentro do sonho também virá, porque nós temos direito, mesmo no sonho, nós temos direito às bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus, elas são a sua própria extensão de espírito, e nós temos direito a isso, quer estejamos sonhando ou acordados. E uma resposta abençoada, ela sempre será a favor de permitir que a nossa mente experiencie da paz de Deus que está dentro dela. Mas isso, como eu disse, isso é automático, nós nem precisamos pedir por isso, porque pedir por isso já é dar realidade à falta, mas nós podemos pedir, sim, auxílio na condição da nossa mente que estava querendo dar realidade ao problema. Então, a resposta que nós devemos procurar, ela não deve ser a resposta que dê realidade ao problema, ela deve ser a resposta que nos faça ver que, em verdade, não há problemas, que, em verdade, o problema era nós acreditarmos que temos problemas, e isso precisa ser desfeito. Então, a resposta é sempre no nível do Espírito Santo, no nível da paz, no nível da unicidade, no nível que vai nos lembrar de que nós somos inocentes e tais como Deus nos criou. E os problemas, eles não vêm aqui com essa meta, quando surgem os problemas. A meta dos problemas, os problemas foram feitos pelo ego. Portanto, a meta que as respostas dos problemas dentro do ego têm é de dar em realidade que sim, aqui havia um problema, e eu fiz alguma coisa aqui em cima disso, eu fiz isso, fiz aquilo, tomei esse comportamento, tomei aquele comportamento e resolvi esse problema. Então, isso é continuar na mesma mentalidade. Isso não é a mudança. Então, quando nós nos questionamos verdadeiramente, eu quero o problema ou eu quero a resposta, eu estou escolhendo a que nível que eu quero servir, ao nível da separação do ego ou ao nível da unicidade do Espírito Santo. E tudo mais seguirá conforme a escolha. Na escolha do ego, os problemas se repetirão, não importa quantas milhares de vezes eu solucione cada um deles, e na resposta do Espírito Santo, cada problema, uma vez desfeito, esse nunca mais voltará, porque ele foi desfeito na causa. Sabrina, nós estamos aqui na interação, né? A Sabrina, bom, hoje é toda perguntas e respostas. A Sabrina colocou aqui no chat, e o Espírito Santo nos encontra onde pensamos estar, e isso é libertador. Ele nos auxilia a lembrar que o problema é a falsa identificação. Bem isso, Sabrina. Uma vez tomado ciência de que o nosso problema, ele em sua origem, em sua proposta, ele queria nos dar uma falsa identificação, e enquanto nós sofríamos com ele, nós estávamos comprando essa falsa identificação, e agora, cientes disso, nós abrimos a nossa mentalidade para que o Espírito Santo nos diga quem que nós seja, e o Espírito Santo vai nos mostrar a liberdade absoluta do nosso ser, a unicidade do nosso ser. E isso resolve todos os problemas. E por efeito secundário ainda disso, dessa mentalidade de paz nossa, nós ainda saberemos dentro do comportamento como ter soluções específicas para a mesma ordem de problemas específicos, uma vez solucionado na mente, porque a mente responde para o comportamento. Jamais o comportamento muda a mente, mas a mente pode mudar o comportamento, e com outro comportamento, outros resultados também vêm dentro do comportamento enquanto estivermos na jornada, porque
enquanto aprendizes, enquanto na jornada, é claro que temos coisas específicas a serem solucionadas dentro do sonho, dentro do comportamento. E elas serão solucionadas na alegria, na bênção de Deus, na bênção através do Espírito Santo que está na nossa mente. Obrigada, Sabrina. Mais alguém aqui na nossa interação? Ficou claro, gente, o quanto problemas e respostas. Jesus não está falando da ordem que o ego coloca problemas e respostas? Resposta do Espírito Santo vai sempre além do problema, sempre transcende o problema e vai para a unicidade. Mesmo que seja só um problema específico, ele transcende o problema específico e traz paz naquela situação específica. Por isso que, enquanto acreditarmos no específico, precisamos de ajuda no específico. Não adianta sonhar com a mentalidade abstrata enquanto o específico está me incomodando. Então, eu tenho que trabalhar com o específico. O abstrato virá à medida que eu aprender com o específico. Isso que ele quer dizer que, enquanto acreditarmos que somos específicos, o Espírito Santo dará uma resposta específica. E por isso que logo adiante ele responde que a sua resposta é ao mesmo tempo uma e muitas. Cada problema específico, ele tem um modo diferente de falar a mesma coisa. Por isso que é uma e muitas, enquanto acreditares que o é múltiplo. Para nós, cada problema diferente parece que requer soluções diferentes. E no comportamento realmente quer, mas na mente, no efeito e na causa é sempre a mesma. Mas nós vamos aprendendo isso de caso específico em caso específico, até nossa mente estar pronta para a generalização completa de tudo. Sandra respondeu que ficou bem claro, então era essa a meta de hoje, o estudo de hoje, que eu senti de trazer hoje. De minha parte, então, é isso. Mais alguém? Bom, não tendo mais nenhum chamado, então nenhuma interação, além das que já tivemos. Então, vou encerrando aqui a gravação de hoje, sentindo que o tema de hoje, então, a nossa meta foi alcançada, e gratidão sempre ao Espírito Santo que nos orienta em nosso pensamento sempre a favor da paz. Tudo é para a paz.